tarde, ô Jacó. Essa pergunta que você me fez sobre 64, você faz uma comparação humanística. Eu vou discorrer o seguinte. A Revolução Bolchevique de 1917, muita gente morreu. Primeiro, a dinastia czarina, desde o czar até os seus sucessores de idade mais tenras, 4, 5, 6, 7 anos, foram fuzilados. Não é? Tudo isso orquestrado por Lenin e Trotsky. Não é? A Revolução Bolchevista. Isso tem nada a ver com comunismo. Comunismo não é isso. Essa revolução não tem nada a ver com uma ideia de Karl Marx, que o comunismo de Platão, Aristóteles, né? E muitos outros, como Thomas More, Ernest Renan, não adiantaria, porque a burguesia não deixaria o proletariado assumir as empresas ou participar do governo. Então, só uma revolução. Mas isso é uma ideia dele, e ele morre em 1880. Aquela revolução russa, a Revolução Soviética, tem nada a ver com o conceito de comunismo. Comunismo, como eu já falei, significa no sentido econômico, igualitário. É isso que pregava Platão, não é? Uma democracia, uma república, onde todos são iguais perante a lei. Esses caras lá da União Soviética, eles não tinham nada disso. Eles queriam era o poder, ficar no poder. Não é? Assim como a China também, que foram declarados pelos Estados Unidos China comunista. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com China comunista. Está entendendo? Ali foi uma revolução, em 48, 49, que Mao Tse-tung tomou o poder e ficou no poder. Né? Então, não tem nada a ver. E hoje a China não é mais comunista, né? Hoje a China é capitalista. Assim como o Putin também não é aqueles comunistas que eles chamavam na época, erradamente. E não é isso. Hoje o Putin é um capitalista normal. Está entendendo? Então, o comunismo que se fala hoje, não existe mais no mundo, é o humanismo. É todo mundo tendo um aspecto igualitário. Não é verdade? Saneamento básico, água encanada, né? A casa. Porque antes eles falavam em que... Aliás, o Platão pregava, começou com Platão isso, que a propriedade tinha que ser pública, não privada. Mas por que isso? Porque ele alegava que os ricos milionários, os burgueses, moravam em castelos e os pobres moravam mal, em barracos, sem saneamento, sem água encanada, sem nada, vítimas de patologias, de doenças. Você vê que Hipócrates, e Eusculápio e Galeno lutavam muito pela cura dos pobres, e os pobres, coitados, não tinham condições de nada. Naquela época eles pregavam isso, tá? Que a propriedade tinha que ser pública para ele poder dividir isso com todo mundo igualmente. Não é? E Lenin tentou fazer isso e não deu certo. Stalin falou, não tem nada de propriedade pública não, cada um vai ter sua propriedade, sua casa,
vai pagar imposto, vai pagar luz, vai pagar gás, né? Vai pagar água, vai pagar tudo. E não teve. E essa ideia de Platão, de habitação privada, né? Propriedade privada, eu não sei, porque lá era assim, quase 5 séculos antes de Cristo. Era outra realidade, a população era bem menor. Hoje, com uma China com quase 2 bilhões, uma Índia quase 2 bilhões, Brasil com 210 milhões, Estados Unidos com 350 milhões, nós não tem mais isso, então não existe. Então, comunismo é humanismo, entendeu? É humanismo, é ser humano. E é o que eu sou. E que muita gente é. Assim foi Vargas, né? E deu as casas populares, deu a carteira profissional, o descanso semanal, né? As horas de trabalho diário, férias, aposentadoria, pensão. E assim foi Juscelino, foi Jango, foi Brizola. Brizola é adorado no Rio Grande do Sul, porque ele fez tudo isso. É o povo mais necessitado, o menos privilegiado. E assim foi Lula. Lula, ninguém tem dúvida sobre isso. Entendeu? Agora vamos falar sobre outra coisa. A posse do Paulo Gonet foi um evento brilhante. As duas falas, tanto do procurador, que foi empossado, Paulo Gonet, e do atual presidente, Luiz Inácio Lula, que cada vez ele me impressiona mais, porque eu não prestava muita atenção nele lá atrás, não. Ele estava estudando, trabalhando, fazendo uma série de coisas, e não prestava muita atenção. Mas esse cara me impressiona, né? O cara que não tem formação de terceiro grau, pós-graduação, não tem nada, mas ele tem uma formação que é a cognição, a sabedoria. Assim era, né? O Alexandre o Grande era assim, né? Júlio César, Marco Antônio, não existia universidade na época, mas eram homens brilhantes do Senado, Cícero. Então, esse Luiz Inácio Lula, para mim, hoje é um cara muito importante nesse país. Tanto que ele saiu com mais de 80%, hoje vendo nos arquivos, com mais de 80% de aprovação. E outra coisa, ele teve um programa de governo. Olha quantas coisas que ele fez, quantas coisas que Getúlio fez, quantas coisas que Jango fez, Juscelino, não é? Itamar Franco, Brizola. São homens de bem desse país. Esses caras que apareceram aí, eles não vieram para fazer nada, eles vieram para encher o bolso de dinheiro. Agora vamos falar o seguinte, o Ministério Público e o Judiciário, quando ele condena uma pessoa, ele condena com provas materiais. Ele tem que ser duro, mas tem que ser justo. Ninguém pode ser condenado por convicção de um promotor público, de um procurador de justiça da União, e condenado por um juiz por convicção. Não, eu tenho convicção que ele é ladrão. Não pode, tem que ter prova material. Não é verdade? Ninguém pode condenar o Bolsonaro por convicção. O Bolsonaro tem que ser condenado por provas materiais. Por exemplo, ele se tornou inelegível por quê? Pelas provas materiais apresentadas. E o procurador do Tribunal Superior Eleitoral apresentou as provas. Olha, está aqui, ele se reuniu e disse que as urnas eletrônicas eram fraudáveis. A mesma coisa seriam o voto escrito em cédulas. Ele diria também que houve fraude. Não, mas ali ele estava preparado, né? Como a Revolução Leninista de 64 no Brasil, né?
estava preparada para impedir o Brizola de assumir o governo, de ser eleito e se tornar governador do estado, né, do Rio de Janeiro. Era isso que eles queriam. Qualquer coisa ele vai dizer, o Trump lá, não falou que o voto pelo correio foi fraudado? Sem nenhuma prova? É assim que eles falam. Eles querem vencer as eleições para se perpetuar no poder. Está entendendo? Mas não tem a capacidade de um Xi Jinping, de um Vladimir Putin, né? E o povo adora esses caras, né? Todo mundo vai lá e vota, né? O povo adorava o Hugo Chávez. Inclusive foi chamado de o maior líder da América Latina, né? Por um dos nossos políticos aqui do Brasil, que queria conhecê-lo, e que o comunismo era bem-vindo. Claro que o comunismo é bem-vindo, no sentido humanístico, não no sentido deturpado da palavra que foi criado na Guerra Fria pelos estadunidenses, e o Brasil aqui copiou. E eles sabem, é comunista. A Igreja Ortodoxa da Rússia nunca foi atacada por Stalin, nem por Lenin foi atacada. Continuaram lá, né? E Vladimir Putin respeita muito, e os religiosos da Igreja Ortodoxa, né, tiram o chapéu para Vladimir Putin. Então não existe isso. Isso que aconteceu, como Átila, o flagelo de Deus, está entendendo? Eram revoluções sangrentas para se perpetuar no poder. Diferente. O comunismo era uma ideia de Platão, entendeu? Que uma república, uma democracia, precisava existir dentro de um sentido igualitário. Não poderia haver distinção de classes, tá entendendo? Mas isso não aconteceu. Aí depois deturparam o sentido. Depois vem cá o Marx e fala, mas ninguém vai permitir que o proletariado assuma, né, a presidência de uma empresa ou comando num país. Isso só com uma revolução. Marighella, que era comunista declarado, ele era determinantemente contrário à luta armada. Ele era contra a luta armada. Ele achava que teria que ser no discurso, no voto, na verdade. Já Luiz Carlos Prestes não, né? Fez as comunas, andou pelo país todo, e deu aquele problema, né, todo que nós conhecemos. A Marighella não era assim, e realmente era comunista. Mas que é o comunista? O humanista, aquele que tem interesse em ajudar o próximo, né? Entendeu? Até Jesus Cristo hoje seria chamado de quê? A terminologia deturpada de comunista. Comunista, porque ele ajudava os pobres, os mais necessitados, dividia o pão e o peixe humanamente, não é verdade? Eu estou falando em tese isso, hein? Não vai dizer que eu estou falando que ele veio aqui para... Mas ele veio mais aqui ao mundo para ajudar os pobres. Os pobres eram muito sacrificados naquela época. Só os ricos ficavam em castelo comendo do bem e do melhor. Mas é isso aí. Então é isso que eu tenho que dizer para você, ô Jacó. Comunismo é sinônimo de humanismo, não é? E assim foi. Thomas More, Ernest Renan, essa turma toda. O comunismo, nesse sentido deturpado, nunca existiu, né? A União Soviética ficou no poder durante muitos anos, Stalin, mas era autocracia, era o poder de um, né? É o mando na mão de um só, poder na mão de um só. E coitado deles, né? Quem não obedecesse eram eliminados, eram mortos. Agora, nós também temos que ter gratidão a Stalin, né? Porque ele derrotou o pior deles, que foi Adolf Hitler, né? Esse era sanguinário, também sanguinário, né? E ele eliminou.
uma guerra fria entre Estados Unidos, quem é o mais forte, quem é o mais potente. Lembrando que o stalinismo não jogou nenhuma bomba atômica em país algum. E Truman, o presidente, o vice-presidente que substituiu Franklin Delano Roosevelt, que era um homem de bem, um homem humanista, jogou 2 bombas lá no Japão. Matou gente, tá vendo? Né? Hiroshima e Nagasaki, né? Isso aí você tem que esquecer. E o Stalin não fez isso não. Nikita Khrushchev também não fez isso não. Brezhnev também não fez isso não. E Gorbachev acabou com a União Soviética, não é verdade? E aí apareceu o Vladimir Putin, que está aí há 23 anos no poder, e os russos não têm nada contra ele. Está tudo tranquilo. Certo? É isso aí. Então, aprenda isso, Jacó. Comunismo é sinônimo de humanismo, segundo Platão e seus discípulos. E quem foi o maior discípulo de Platão? Ele tinha uma academia, e Platão considerava Aristóteles o cérebro e os outros apenas o corpo. E Aristóteles seguia Platão. Era humanista. Né? Né? Humanus humanitatis, né? Humanus humani, comunis, comunitatis. São palavras sinônimas, não tem jeito. Entendeu? Assim como a gente pode falar que tem palavras que têm o mesmo significado, né? Às vezes você dá um significado diferente, mas elas têm o mesmo significado. O humanismo é sinônimo de comunismo. É ter apreço, consideração pelo próximo. Valeu, Jacó. Então, o que você viveu em 64 foi uma revolução leninista. O general Argemiro Assis Brasil, chefe da Casa Militar de Jango, foi caçado, expulso do exército, teve que dar aulas para se sustentar. Quando veio a anistia, ele era general de brigada, foi promovido a general de exército e aí passou a receber os seus proventos por Ernesto Geisel. Porque aquele cara lá, Castelo Branco, fez muita merda, muita injustiça. Entendeu? Eu me lembro do comandante da base aérea de Canoas. Não tinha nada, é um cara neutro, ele não tinha partido. Foi morto pelas costas quando ia passar o comando, pelo cara que ia assumir. Descarregou uma 45 nas costas do cara, o cara morreu. Sabe por quê? Porque em 61 ele se recusou a bombardear o palácio do governo de Porto Alegre, que era o Brizola. Ele se recusou, ele falou, eu não vou bombardear, que vou matar pessoas inocentes. E os caras não esqueceram isso, mataram-no. E muitos outros. O general Ladário também foi expulso sem vencimento. E morreu em dezembro de 64. Foi uma revolução leninista. Trotsky. Está entendendo? Trotsky era um escritor e que apoiava a revolução armada, matando todo mundo. Está entendendo? Isso não é comunismo. Isso é matança. Isso é assassinato, como aconteceu aqui em 64. Ouviu, Jacó? Aqui foi uma revolução leninista. Eles alegavam que o Jango era comunista. Jango não. Jango deu 70% de aumento em 64 aos trabalhadores que estavam ganhando a miséria. Aí eles ficaram mais putos ainda, porque ele deu 70%. Porque ajudar pobre, não podia ajudar pobre. Até hoje é assim. Cuidado, hein? Ó, o Lula vai invadir sua casa, vai tomar sua casa, vai invadir as igrejas. Por quê? Porque tem débeis mentais que escutam isso e botam na cabeça e divulgam.
retardados mentais. Essa que é a grande realidade. Então aprenda, o golpe de 64 foi igual à Revolução Sangrenta Leninista Trotskista de 1917. Isso na minha opinião. E depois criaram o DOI-CODE e mataram muita gente. Vladimir Herzog e muitos outros. Tá entendendo? É isso aí, my friend. Aprendeu que comunismo é humanismo. Valeu, um abraço.